Fala, torcedor da Boa Política, seja muito bem-vindo. Jogo Rápido Alesc, o podcast onde a política entra em campo. Eu sou Márcio Martins e depois de muitos anos narrando gols, jogadas e histórias dentro das quatro linhas, agora eu quero mostrar um pouco para você o que acontece fora das quatro linhas. Nesse podcast, o time titular é formado por deputados estaduais de Santa Catarina que vão bater um papo direto, reto, descontraído e, sempre que possível, com aquele toque de arquibancada, né? Vamos falar de política, claro, mas também de esporte, clubes do coração, rivalidades históricas e aquela memória afetiva que une o torcedor ao seu time. A gente já começa com o clássico. De um lado, Leão da Ilha. Do outro, Furacão do Estreito. Opa, é Avaí Figueirense. E para começar a falar sobre esse clássico, nós, claro, reunimos dois pesos pesados da Assembleia Legislativa. Deixa eu apresentar nossos convidados. Ex-prefeito de Palhoça e com carreira consolidada na política catarinense. Ele hoje atua na Assembleia Legislativa com o mesmo ritmo acelerado de quem não foge de dividida. No Jogo Rápido Alesc de hoje, o papo é com Camilo Martins, do Podemos, torcedor do Avaí Futebol Clube e defensor do esporte como caminho para a inclusão e oportunidades. Estou muito feliz tendo com o Mário, que eu tenho muito carinho, muita honra, sou fã dele desde a época que nasci, eu via ele na televisão dando bom dia, boa tarde para nós. Então, veja bem, a gente está muito feliz e como torcedor do Avaí, para mim é uma honra estar participando. Bom, ele já apresentou, né? Mas está aqui, ele é uma das figuras que dispensam a apresentação, né? Dispensa a apresentação durante mais de 3 décadas, né? Ele esteve nas nossas casas, nas casas dos catarinenses, pela televisão e agora com a mesma credibilidade e vontade de fazer a diferença, ele ocupa uma das cadeiras da Assembleia Legislativa. A bola rola hoje também com Mário Mota, do PSD, que trocou o estúdio pelo plenário, mas sem perder o fair play. Um apaixonado por esporte, simpatizante do Figueirense, com uma história de respeito pelo futebol e pela formação cidadã através do esporte. Professor de educação física e uma série de outras coisas que o ligam ao esporte. Mário Mota, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Márcio Martins, é um prazer muito grande. Deputado Camilo, da mesma forma, retribuo todo o carinho, toda a apresentação. E um abraço carinhoso a todos que nos assistem. E eu fico muito feliz de perceber que a política proporciona a possibilidade de falarmos de outras coisas. Nada melhor do que falar do esporte, do futebol, mas de outros esportes também, por que não? Afinal de contas, a bola está presente em vários deles. E eu estou muito feliz de estar aqui, confesso. Vamos começar então com a bola rolando no campo da gestão, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a transição da vida fora da política para o ambiente da Alesc. Como é que se deu essa transição? O que mudou? Algum gol contra? Algum golaço? Como é que vocês veem isso? Fique à vontade, Camilo. Eu acho que a minha mudança de vida é mais radical, né? Então, você você veio da prefeitura, de outras experiências. Conta um pouquinho da tua vida para mim. Então vamos lá. Eu nasci numa família de políticos. Eu tive meu pai já era vereador. Antes de eu nascer, eu tive um tio que também foi prefeito da cidade de Palhoça, então a política corria na nossa casa no dia a dia. Muitas reuniões, muitos eventos, muitas festas. E a ida para a política foi uma coisa muito natural. Eu me formo na faculdade de Direito, abro um escritório de advocacia. Você fez onde faculdade? Fiz na Unisul de Palhoça, primeira turma da Unisul a se formar no município de Palhoça. Aí já veio os convites e eu primeiro fui me estabilizar na vida, fiz concurso, sou procurador de carreira, montei o escritório. A partir que eu estava estabilizado na vida, surge a oportunidade de ser candidato a prefeito. Eu vou numa eleição totalmente atípica, onde dá várias confusões, brigas nos partidos e acaba que sobra para mim ser o prefeito da cidade de Palhoça. E daí vou à reeleição e daí a história, hoje estou aqui na Assembleia, que é totalmente diferente de ser prefeito, que é o executivo, tu vim para o legislativo. É apaixonante também, mas é muito diferente. Então eu estou aprendendo, estou gostando de ser deputado, que a gente consegue, através das emendas parlamentares, ajudar muitas cidades, muitas pessoas, muitos projetos, muitas ações. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito. Temos uma Assembleia hoje
muito cordial, muito respeitosa, com várias pessoas com várias regiões, características totalmente diferentes, mas tudo muito, muito em prol de Santa Catarina. Isso que é o que mais me acalenta, que me enobrece o parlamento e me deixa muito feliz eu participar de um grande grupo seleto de deputados que hoje se debate, se discute, mas sempre em prol do nosso estado, que é um dos melhores do Brasil. Mário. Márcio, eu diria que o jogo aqui é quase uma sequência do que nós dois fizemos durante toda a nossa vida. Quando a gente chama um legislador de parlamentar, parlare do italiano vem falar, aqui também utiliza-se muito do parlare, da tribuna, da fala. E é evidente, na TV, no rádio e no jornal, você vai até um determinado ponto, buscando ajudar a sociedade, cobrando das autoridades, voltando amanhã, sabendo como está, o que é que está faltando, ouvindo os ouvintes e naturalmente, trazendo a expectativa da sociedade e dando amplitude à voz dela, das pessoas que compõem a sociedade. Mas termina o programa. E aí você desliga os microfones, você vai embora para casa, deita, amanhã você retoma. E aí, arrumaram aquele buraco? Quer dizer, e o prefeito respondeu, não, que você retoma de uma maneira até importante. Eu não tenho, chamam a mídia de quarto poder. Eu não sei se ela não é mais do que quarto poder, mas até um certo ponto. E eu entendi, aos 70 cronológicos, de que eu talvez pudesse contribuir um pouco mais com a sociedade, indo além. E percebo que a Assembleia me proporciona isso, assim como proporciona a todos os deputados. A minha ideia de legislador e fiscalizador, que são constitucionalmente as duas funções de um deputado, eu tenho procurado exercê-la da melhor forma possível. Montei uma equipe técnica por um processo seletivo, o gabinete é bem técnico, e ele tem me ajudado muito a levantar questões que eu entendo, já levantava no rádio, na TV, mas ainda assim sem uma base de argumentação que hoje eu tenho, eu não posso negar. E eu confesso que eu estou, quando as pessoas me perguntam, como é que está, Mário? Eu falo, eu estou me divertindo, mas juro que esse divertindo é sério, não estou brincando de ser político. Eu estou muito prazerosamente exercendo uma função que é pública, paga com o dinheiro do imposto de todos nós, portanto há que ter muito respeito por isso, mas sinceramente eu estou sentindo muito prazer, o divertimento é nesse caso, de ludicidade, é quando você faz uma coisa pelo prazer que ela te proporciona. Estou muito satisfeito e eu espero estar cumprindo com o papel do ponto de vista dos nossos queridos ouvintes e eleitores. Bom, agora vamos para a parte que todo torcedor adora, né? Gosta, vamos falar de Avaí, de Figueirense, vamos para o clássico. Como é que surgiu essa... Tem que falar mesmo na atualidade disso. Olha, mas enfim, mas como é que surgiu, né? De onde que veio essa paixão de vocês? Como é que apareceu isso? E o Guarani lá da Palhoça também não está na sua história, Camilo? É outra paixão, mas eu sou de 1979, então na década de 80 foi o momento final da década de 80 que é a paixão que me traz o futebol, onde eu joguei sub-8, sub-9, sub-12, sub-11, o Amaro, que foi meu professor de futebol, o Emerson Maria, que hoje é um grande técnico, também foi nosso professor na cidade de Palhoça, lá nas escolinhas, e até fazer um parênteses, o Amaro, depois de meu professor, veio ser vice-prefeito comigo na cidade de Palhoça, então muito bacana, o Amaro é um grande amigo, deixar um abraço para ele. Figura maravilhosa. Mas daí aquela experiência lá, os bares da Palhoça, hoje a vida é muito mais fácil, mas para nós assistir um futebol naquela época, tu tinha que ir num bar que tinha TV paga, cabo, custava uma fortuna, e muitas vezes passava somente o campeonato carioca. Então, ou era vascaíno ou flamenguista. Naquela época eu tinha uma paixão pelo Vasco. E o Avaí começa a despertar essa paixão, porque o meu avô era dono de uma madeireira, que chamava Madeireira Pagani, onde é o bairro Pagani, na cidade de Palhoça. E essa madeireira, nós tínhamos 3 campos de futebol dentro do terreno que hoje é o bairro Pagani. Campos. E o futebol era muito presente na nossa vida. Era a várzea famosa. A famosa várzea. Onde jogava o Guarani de Palhoça, que eu era torcedor do Guarani, porque morava no centro da Palhoça, e o Guarani jogava o campeonato palhocense, primeira divisão do palhocense. Então nós torcíamos para o Guarani na Palhoça, o Avaí
a nível de Santa Catarina. E o Vasco, no caso. E o Vasco no Nacional. Mas o que acontece? E essa vivência naquela fazenda do meu avô, na Madeireira, em virtude desses campos, nós íamos muito ao estádio com meu tio. Qual era a tua posição? Eu sempre joguei de pivô. Médio volante? No salão. No salão, tá. E atacante ou meia-direita no campo. No entanto, eles pegavam a Madeireira, fazer um churrasco, o jogo sempre era o sábado à tarde, a gente fazia um churrasco para os funcionários, os colaboradores da empresa, pegava-se uma F4000, botava 2 travas na lateral, todo mundo que quisesse para o jogo do Avaí, nós vimos para esse jogo com esse meu tio chamado José Pagani, tem um grande carinho por ele, e viramos quase todos, para não dizer todos da família havaiana, porque esse tio nos levava pro... Já era na ressacada? Na ressacada. Me lembro muito, chegávamos aqui na costeira, a fila parava, nós descíamos e íamos a pé. Chegava mais rápido. Umas 30, 40 pessoas. Não mudou muito, viu? Não mudou muito ainda. A fila ainda continua, né? Mas melhorou bastante. Melhorou, claro. E daí essa paixão vem, a gente participa, campeonato de 1988, me lembro bem, foi a primeira vez que eu me lembro, assim, que eu me recordo do Avaí ter sido campeão. E virou uma paixão, e a gente constante. Para ter uma ideia, sábado agora, eu fui no estádio, eu tinha um compromisso em Imbituba, que eu ganhei o título imbitubense de cidadão, e eu tinha que estar às 19h30. Eu fui no jogo, saí do jogo às 18 horas, passei em casa, tomei um banho, cheguei às 19h30 pontualmente na Imbituba, onde tivemos a insatisfação de ver o Avaí perder por 2-1 para o Atlético Paranaense. Mas a paixão é essa, foi do meu tio, o meu pai era havaiano também, mas quem mais nos incentivou foi meu tio. E o Avaí foi homenageado aqui na Lesc, e eu fui escalado para falar do Avaí e contei essa história. Quando eu chego em casa, o meu pai, que foi deputado aqui, o meu tio me liga e disse, eu fui havaiano, eu sou havaiano por causa do teu pai, Camilo. Porque o meu tio veio de Urupema, meu avô veio de Urupema, eles vieram da região serrana morar na Palhoça, e o meu pai era palhocense, começa a namorar a irmã dele, que é minha mãe, e começa a levar ele no estádio do Avaí. Ele vira Avaí, o meu pai faz ele faz nós todos virar havaiano. Então essa paixão está na família, meus 2 filhos são havaianos, somos presentes na história do Avaí, pagamos como os associados para ajudar o clube, mas sempre naquela dificuldade, naquele sofrimento. Mas Avaí é isso, é paixão, é amor, e a gente está sempre presente lá no estádio. Mário. Bom, eu sou paulista, vim para cá com 22 anos aproximadamente, faz 51 isso, 1974. Eu cheguei em Lages, fui o primeiro licenciado em Educação Física a chegar em Lages. Já tinha feito cursos técnicos de basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. E ao fazer o curso técnico de futebol com o professor José Teixeira, que era auxiliar técnico do Oswaldo Brandão no Corinthians, ele conseguiu que a gente fizesse estágio lá no Parque São Jorge. Fizesse os scouts, que eram todos manuais na época, ninguém falava em digitar nada. E eu peguei a pré-democracia corintiana, com Sócrates, Zé Maria, Birubiru, o goleiro que era o Tobias, enfim. E eu confesso a vocês que depois de conviver com os astros do time para o qual eu torcia, e sempre fui torcedor corintiano em São Paulo, eu decidi que eu não sofreria mais por futebol profissional. Eu vivi no vestiário durante uns 6 meses com esses jogadores, grandes jogadores do futebol brasileiro. Eu achei um privilégio, mas jurei que eu não sofreria mais. Eu gosto muito de futebol, assisto, tento olhar para uma partida de futebol como o Márcio continuou sempre olhando como um narrador, e eu também narrei futebol há muito tempo, rádio, TV, e eu buscava sempre a isenção. Fugir, a gente diz assim, mas não toma partido. Não, todos nós tomamos partidos em qualquer circunstância. Não adianta dizer, você não pode esperar que o cidadão não tome partido. Não, você tem que ser apartidário. Não dá. Você tem que ser isento. Pega o teu partidarismo, se você trabalha na mídia, coloca de lado e analisa o jogo tecnicamente. Deixa a paixão de lado. Muito embora no rádio brasileiro, muito especialmente, foi isso que acabou resultando em audiência. É a paixão do narrador, do comentarista, do repórter, que todo mundo quer ver chorando quando diz, meu time, olha lá. Eu me lembro bem, o Ari Barroso, grande narrador da década de 50, por exemplo,
Ele narrava um jogo do Flamengo e ele dizia: lá vai o Botafogo para o campo de ataque, a bola está com Quarentinha, girou tentando o Currupio, de voleio para o alto onde está Maurinho, dribla o zagueiro do Flamengo, e ele era flamenguista, roxo, dribla o goleiro, vai marcar, eu não quero nem olhar. E não narrava o gol do adversário, então era brincadeira. Comigo nunca aconteceu isso. Eu tentava ser o máximo isento ao narrar futebol. E quando cheguei em Santa Catarina, eu fui parar em Lages. E era um apaixonado pelo Inter de Lages, pela relação de amizade que eu tinha. Era um time só na cidade. Ajudei a criar torcidas organizadas, o Bem Amado, que até hoje existe lá em Lages. E vim para Florianópolis em 86. Tenho grandes amigos no Avaí. O Dr. Nilson Zunino foi um dos maiores amigos que eu fiz aqui. E eu dizia a ele: poxa vida, é pena que o Avaí não seja preto e branco, Zunino. Não faz isso. Porque eu tenho um carinho muito especial. Só que me puxou exatamente o colorido da camiseta do Figueirense. E eu tenho frequentado, inclusive, mais ultimamente, até porque durante todos os 40 anos que eu militei em televisão, rádio e jornal, muitas pessoas me perguntavam qual é o seu time. Eu dizia, eu e o Roberto Alves, Paula Ramos. Porque eu fui diretor de social do Paula Ramos por quase 10 anos. Eu morava em frente ao clube, no tempo do Beto Carione, na presidência. Então, Paula Ramos, eu conseguia dar uma tirada dessa sem assumir claramente uma simpatia, talvez, maior. Mas como eu disse anteriormente, eu não sofro mais. Se eu sofresse mais por futebol, eu estaria sofrendo muito na atualidade. Bastante. Porque nós temos tentado ajudar, inclusive, bastante. E eu tenho feito, por essa isenção, inclusive, o Camilo sabe disso, uma mediação entre as torcidas organizadas, tanto do Avaí, do Figueirense, do Criciúma, do Joinville, para que a gente vá aos estádios para torcer futebol, respeitando o adversário e evitando confrontos, conflitos com a própria Polícia Militar, com quem a gente tem feito uma interlocução muito grande. E eu acho que o bom para Santa Catarina é que o Figueirense esteja bem, que o Avaí esteja bem, porque é evidente que um puxa o outro, sabe? Hoje, o referencial para o Figueirense é a boa presença do Avaí, mesmo que ainda na Série B. Mas eu não posso dizer que eu torça contra o Avaí, por exemplo, porque eu gosto de futebol. Então, embora eu tenha essa simpatia e essa presença mais marcante junto ao Figueirense, o que eu gosto de ver é um bom jogo de futebol mesmo. Qual é teu ídolo, Camilo, no Avaí? Tem algum ídolo? Do Avaí, o que eu mais gosto... Não vale falar o Marquinhos, por favor. O Marquinhos é o incomparável, um cara que eu já joguei com ele, já tivemos várias oportunidades juntos, mas um que me marcou muito foi o Evandro. Achei que você fosse falar Jacaré, mas tudo bem. Eu me lembro do Jacaré, mas o Evandro foi um momento naquela subida do Avaí, ele foi um cara que foi um diferencial, ele carregou o Avaí nas costas, então um cara que me marcou muito. Contra o Santos, principalmente, né? Fez uma partida foi um grande espetacular. Foi um ano que o Avaí jogou com muito tempo de chuva, eram jogos com muitas chuvas. Silas no banco. Então, assim, me lembra muito mais o Marquinhos, aquela paixão, porque era o cara que resolvia, era o cara que quando tinha que fazer o gol fazia, é o cara que resolvia, quando o Figueirense ele era 10 vezes melhor, fazia o creu, e essa é a festa. O futebol é isso que eu tenho verdadeiras boas lembranças do Avaí. É um carinho muito grande, a gente está sempre presente. Eu transmito hoje aos meus filhos, levo ao estádio. O Mário falou uma coisa que é bacana, né? A briga entre as torcidas é muito ruim. Eu tenho um filho de 11 anos e um de 3 anos. Eu já levei os dois para o estádio juntos. E sendo pai hoje, eu me preocupo um pouco por causa que tu leva o filho, tu tem essa preocupação. Ainda quando é clássico eu já evito levar, não consigo levar os dois porque a gente fica mais preocupado, porque infelizmente ainda as pessoas muitas vezes vão com essa vontade de se guerrear. E o futebol é diferente, é pra gente comemorar, divertir. E nós do Avaí temos uma vantagem, nós estamos sofrendo bem menos que sofre o Figueirense, por isso que nós estamos mais felizes. Mas você sabe o que me consola, Camilo, sinceramente? É que depois da tempestade sempre vem a ambulância. Aliás, a bonança. Então a única alternativa que tem o Figueirense hoje é melhorar, meu amigo. Não, assim, tá demorando. Como o Amir Klinker que disse que ele não gostava de mar calmo.
Porque a única coisa que podia acontecer era vir uma tempestade. E ele não conseguia nem... Mar calmo não faz bons marinheiros. Não faz bom marinheiro, tá certo. Mas no teu caso, Mário, você tem ídolos também, né? O Figueirense tem jogadores que são dignos do maior respeito, e inclusive alguns que passaram pelo Avaí como ídolos também. Tuninho, por exemplo, o Badu, que é um Baduzinho, continua na memória afetiva do torcedor do Figueirense, como o Albeneir. É difícil você não lembrar do Albeneir, do Marcos Cavallo, do Casagrande, do Wilson, que recentemente se afastou da direção do clube onde trabalhou. Mas é evidente que se há um personagem que foi inclusive recordista de gols numa temporada em campeonatos brasileiros, Fernandes, não só pelo apuro técnico que tem o baixinho, mas principalmente pela personalidade, pela lealdade. É um jogador que é querido por todos os companheiros, inclusive os havaianos. E da mesma forma que, por mais que o Marquinho provoque, não tem como não respeitá-lo, porque foi um grande jogador em campo, eu tenho certeza que o Fernandes também é um nome digno de ser relembrado para sempre com a camisa do Figueirense. Agora, para a gente ir fechando, saindo um pouco dessa rivalidade, né, Avaí-Figueirense, voltando um pouco para falar da questão do papel do esporte na formação dos jovens. O que vocês poderiam falar sobre isso? Algum projeto, incentivos? Eu enfim? falo de prova viva. Eu sempre fui um aluno muito dedicado, mas muito levado. E na época aqui da cidade de Palhoça, nós tínhamos escolinha de futebol. Para tu treinar nas escolinhas de futebol, tu tinha que ter boas notas. Levado você continua sendo como deputado. E eu tinha que levar as notas, a gente tinha que ter as médias de, digamos, de 10 matérias, eu tinha que ter 80% acima de nota 7. Isso fazia com que eu estudasse. Então é uma clara demonstração que o esporte te dá... Estimula melhor a educação, te dá vários outros conceitos que muitas vezes tu aprende porque tu gosta. Te bota respeito, te bota hierarquia, bota todas as melhores qualificações possíveis. E eu não tenho dúvida que o esporte no Brasil tem que ser mais aprimorado, melhorado junto com a educação. Infelizmente nós temos escolas que ainda não têm bons ginásios, boas quadras de futebol, boas quadras de esporte. Isso nós temos que o Brasil tem que avançar muito. Nós tivemos aqui recentemente com o pessoal da Assembleia, nós fomos em Washington, D.C., e tivemos visitando diversas universidades, diversas escolas. Algumas escolas que nós visitamos lá, primeiro que eu fiquei entusiasmado por aquilo que eu vi. Tu ter locais maravilhosos, quadra de basquete, quadra de futebol, de salão, que são poucas que nós temos aqui. Campos abertos, campo de futebol americano, campo de futebol do nosso, enfim. Então, isso nós temos que melhorar muito. Nós temos que ter ser uma norma no Brasil de período integral, que primeiro tu faz um período de estudo e outro utiliza atividade esportiva. E um dos projetos que eu encaminhei aqui para tentar auxiliar o esporte é na universidade gratuita. O meu projeto é uma mudança na lei de universidade gratuita, que os alunos que estudam em Santa Catarina nos últimos 5 anos, ou seja, o 8º e o 9º ano, 1º, 2º e 3º ano, que tenham índices ótimos no esporte, sejam bons atletas, eles ingressam na universidade gratuita diretamente. Como é nos Estados Unidos. Os bons atletas nos Estados Unidos conseguem bolsa para a universidade para representar na modalidade esportiva aquela universidade. Como nós não temos isso, a ideia foi fazer isso aqui no estado de Santa Catarina. O projeto está tramitando, já conversei com vários deputados, eu acho que vai ter facilidade na aprovação e depois tem que ter uma fiscalização do estado. Quem vai aderir, mas principalmente nós temos que ter um incentivo no esporte catarinense dentro das escolas para que o pai force os filhos a ir para o esporte. Porque eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 3 anos. A maior dificuldade hoje que eu vejo meus filhos é que o tablet, o celular, a televisão, por causa do YouTube, compete diretamente com a atividade esportiva. Eles não querem mais sair de casa porque eles têm tanta benefício, tanta facilidade que, fazer esporte é cansativo. E a hora que tu consegue ter uma criança que gosta de esporte, vai melhorar ele em todos os aspectos da vida dele, mas vai ter uma melhoria na qualidade
de saúde, que essas crianças, o índice de obesidade em criança está muito alto, isso tudo é esse reflexo, porque é um novo mundo que nós estamos vivendo. Então, eu enquanto pai, eu me preocupo muito, porque eu chegava da escola, almoçava, ia fazer os deveres bem rápido para poder jogar bola até o anoitecer, para chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir, e no outro dia, todo dia. Era essa a minha rotina. Hoje, meu filho, ele prefere ficar em casa no YouTube, prefere ficar em casa com um tablet na mão, prefere ficar no computador, porque isso é muito fácil. Na minha época nós não tínhamos um videogame, era poucos que tinham. Um computador, meu Deus, fui ganhar um computador depois já no colegial. Então, nós temos que voltar, o Estado tem que ter muita preocupação. O Mário é um deputado que dá aula para nós em todos os setores, principalmente na questão do esporte, porque é uma pessoa que, além de apaixonado, tem a formação, e nós temos que voltarmos nas escolas, mas com qualificação, capacidade de atendimento, melhoria da infraestrutura, que ainda é muito ruim. Eu vejo a Escola da Palhoça agora começar a cobrir as quadras, porque nós temos que melhorar muito, avançar. E a educação tem que estar em paralelo com o esporte, para que as crianças que se aderem ao esporte, elas têm que ter um benefício. E nesse nosso projeto, aqui que está tramitando na Assembleia, o benefício será adentrar diretamente a universidade gratuita, podendo escolher o curso que quiser, mediante os melhores índices no esporte. Maravilha, show. Deputado Mário. Eu acho que o Camilo falou basicamente tudo que eu gostaria de citar. Eu só queria lembrar o seguinte, talvez as pessoas não saibam, mas fisiologicamente, até os 10, 11, 12 anos, a criança ainda não tem completo o seu sistema nervoso periférico. Ela tem dentro da sua coluna vertebral o sistema nervoso central, a gente já nasce com ele protegido, completo, mas da coluna saem, eu vou dizer aqui, um sistema de fios desencapados que vão para todos os pontos do corpo, levar a ordem do cérebro através de estímulos, que são estímulos nervosos, através do que a gente chama de sistema nervoso periférico. Mas a criança nasce com todos esses fiozinhos que saem da coluna e vão para todos os pontos de músculo, desencapados mesmo, é fio desencapado. Lembrei do meu querido Hélio Costa, meu querido, que falava dos malandros fios desencapados. E aí o que acontece? Por esse motivo, até uma determinada idade, quando a criança manda uma ordem para pegar um copo, a ordem, como os fiozinhos ainda estão desencapados, eles nascem assim, a ordem se mistura nas articulações e passam de um fio para o outro. Então, ao invés de eles conseguirem pegar uma coisa com facilidade, movimentos refinados, ela pega com dificuldade, porque vários músculos atendem. E aí, Mari, o que acontece? Acontece que quando a criança nasce, a natureza é tão perfeita que ela já começa a produzir o emborrachamento desse sistema nervoso periférico. A gente chama isso de bainha de mielina. O corpo começa a produzir o acobertamento de todos os fiozinhos. Quando dá 10, 11 anos, a criança está com toda a fiação corporal, eu estou usando aqui encapada. E aí ela para de dar curto-circuito nas articulações, porque como é que passam os nervos aqui para chegar na mão, por exemplo? Eles passam por dentro de buraquinhos nas articulações juntos. Então, a partir de um determinado momento da sua vida, você pode exigir que uma criança faça um movimento de manchete no voleibol, por exemplo, que é um movimento altamente refinado, que a criança olhe para a cesta, coloque a bola aqui na frente, na testa, e arremesse com coordenação. Mas acontece que muitas vezes a gente exige que a criança tenha movimentos refinados com 5, 6, 7, 8 anos de idade, e se não consegue fazer, deixa de ser burro, moleque. Como você é ruim, quer dizer, na verdade os pais principalmente precisariam compreender que seus filhos têm um desenvolvimento físico e fisiológico que precisa ser respeitado. E muitas vezes o pai não se vê na criança praticando esportes porque ele não conseguiu ser um campeão naquela modalidade, então ele quer que o filho seja, obrigatoriamente. Você tem que ser campeão. Quando, na verdade, a criança tem que brincar de esportes até uma determinada idade. Algumas crianças são pródigas, conseguem a bainha de mielina muito mais cedo.
Gustavo Kirten, por exemplo, é um exemplo. 10 anos de idade, jogava tênis com uma facilidade impressionante. Então, você percebe as crianças que têm propensão a modalidades esportivas e eu diria, tem potencial olímpico, essa é a ideia. Então, que o esporte seja compreendido, que você leve seu filho a brincar de todas as modalidades, não se preocupe ainda, se ele for pequenininho, em que ele seja campeão naquela modalidade. Ele pode patinar até 9, 10 anos e, de repente, dá uma explosão e demonstra toda a capacidade técnica que ele tinha guardada, mas que não conseguia colocar na prática. Então, dizendo isso, eu só peço o seguinte, respeitem as crianças, mas não deixem de levá-los para a prática esportiva. Um professor de educação física tem 40 alunos. Se ele separa os 10 melhores naquela idade para fazer o time de basquete, maravilha. Mas só que o treinamento dos 10 não pode prejudicar a responsabilidade que ele tem com os outros 30 da sala. Com o gordinho, com o baixinho, com o alto, com o fraco, com o magro, com aquele que é aparentemente, deixa de ser burro, você não consegue nem dar um chute e tal. Calma, o professor é responsável pelos 40. Por isso ele é professor e não técnico. O outro vai pegar esses 10 melhores no contraturno escolar e vai treiná-los, porque eles já apresentam uma evolução da bainha de mielina e podem reproduzir tecnicamente os gestos esportivos. Vocês pararam para pensar que todo gesto esportivo foi construído pelo ser humano? Os gestos esportivos não são naturais. Você não corre naturalmente, você corre de tal maneira que você aproveita o melhor da técnica. Você não chuta simplesmente. Não, você chuta dependendo de onde você quer colocar a bola. Isso é construído. A manchete foi construída pelo ser humano. Então, tenha calma com o seu filho. Se ele for pequenininho e não apresentar uma particularidade, uma capacidade técnica, ele pode chegar a qualquer momento a ser um grande atleta. Mas que o esporte é, não só nesse aspecto fisiológico, mas principalmente na formação de caráter. Porque ele tem um adversário no campo, nos jogos de embate, e tem que respeitá-lo. Ele tem uma regra no jogo, que é a legislação que nós elaboramos aqui, que a sociedade tem que respeitar. Ele tem um tempo para produzir algo que depois, quando ele for funcionário de uma empresa ou dentro da própria empresa, ele vai ter que cumprir. O esporte é a fotografia da vida em sociedade, em todos os sentidos. Então não precisa falar mais nada, legal, né? Acho que é bem isso bom. mesmo. Bom, o jogo de hoje está chegando ao final, mas o campeonato está só começando, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos deputados Camilo Martins e Mário Mota. Hoje foi um amistoso, vamos dizer assim, né? Porque a gente só tocou bola aqui um pro outro, né? Eu quero ver a pancada aqui nessa mesa. E vocês sabem jogar muito bem, tanto no plenário, né, quanto na resenha aqui, a gente viu isso, foi muito bom tê-los aqui no nosso programa. Eu só quero agradecer e dedicar esse programa ao Miguel Livramento, nosso saudoso havaiano. Grande, vamos deixar essa homenagem para ele. Olha aqui, ó. Fala pro bonequinho aqui, então, por favor. Eu tive esse privilégio. Eu tive o privilégio. Eu tive o privilégio de trabalhar com Alfredo Alberto e Miguel Livramento, você imagina. Eu tive o privilégio. Um figueirense e o outro Havaiano. O privilégio de prefeito, ele fez um programa na cidade de Palhoça. Puxa vida. Quem? O Miguel Livramento fez um programa lá? Eles faziam lá no debate de o debate lá, Roberto Alves, lá na Miguel, Praça de Palhoça. Uns Alissons da vida, de vez em quando, né? Claro, etc. claro. E tal. Bom, gente, esse foi o programa Jogo Rápido Alesc. Fica o convite para você nos acompanhar nos podcasts aqui da rádio, da TV, da Assembleia. E, como sempre, claro, a gente te convida para o nosso próximo encontro ou próxima partida. Tchau.